Shalom, eu tô aqui no meu trabalho e resolvi gravar esse vídeo, até também como forma de desabafo. Eu tô sendo julgado agora por pessoas que escutam Marília Mendonça, Raul Seixas, por pessoas que escutam Jota Quest, por pessoas que escutam inúmeras Cazuza, inúmeras músicas seculares, por pessoas que adoram outros deuses, que não há um único Deus, por pessoas que bebem, fumam, usam droga e não são exemplo para ninguém. Sabe o que é ninguém? E não tentam imitar ninguém, não tentam ser. O apóstolo Paulo foi imitador de Jesus. Eu posso ter cometido minhas falhas e meus erros, mas eu resolvi mudar, entendeu? Eu resolvi viver para Cristo. Eu não sou perfeito e quando eu alcançar, creio eu que quando eu alcançar um grau de perfeição, Jesus recolhe logo, que é para não perder, entendeu? Então, como eu estava falando, eu ainda não cheguei nesse nível de perfeição para dizer que eu consigo fazer o que estão falando aí, entendeu? E eu também não ligo para o que estão falando, dizendo que eu não sou um exemplo para ninguém, porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Pessoas se levantaram contra Jesus, pessoas se levantaram contra o apóstolo Paulo quando ele resolveu seguir o Mestre, seguir o que Jesus disse. Então, comigo não vai ser diferente, né? O ataque vai vir. Agora, quando isso vem de pessoas próximas a você dizendo que você não é exemplo para ninguém, eu já passei por isso há um tempo atrás. A minha própria mãe me disse: cadê o teu Deus? Onde está teu Deus? Por que tu está passando por isso aí? Entendeu? Cadê o seu Deus? Ué, você não é cristão? Então pede para o seu Deus aí te dar um emprego, pede para o seu Deus aí te tirar dessa situação. Então você ouvir isso da sua própria mãe, entendeu? O que vem abaixo disso não me ofende, não me atinge. Minha própria mãe, entendeu? Me perseguiu pelo fato de eu ser crente. Então eu não culpo ela não, que ela teve uma educação ao qual não foi para isso. Mas isso daí fica para um próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a minha mãe, que tinha uma promessa de ser uma missionária, mas a vida é feita de escolha. Ela escolheu não seguir aquilo que Deus não seguir aquilo que Deus escolheu para a vida dela. Mas isso daí foi até um dos motivos de eu cair numa possível depressão, ansiedade, por conta de eu achar que eu não consegui alcançar ela, não consegui fazer com que Jesus, com que Deus alcançasse ela. Então eu achei que o que eu fiz ainda assim foi pouco, e eu achei que eu deveria ter falado de Jesus para ela, deveria ter orado mais, jejuar mais, sendo que as coisas não são do nosso jeito, são do jeito que Deus determina. Então, quando eu comecei a entender e compreender certo tipo de coisa, eu vi que tirei esse fardo que não era meu de cima das minhas costas. Eu falei que ia ficar no próximo vídeo, mas já estou dando o spoiler do que eu vou dizer, relatar no vídeo, que isso também é um testemunho, e testemunho edifica. Às vezes a gente quer falar só de versículo, só estudar, mais aprofundar, se aprofundar mais na Bíblia. Mas eu estou usando um texto bíblico como exemplo, que é o texto de apóstolo Paulo. Ele fala que para a gente ser imitador dele, como ele foi de Cristo Jesus. E ele era um fariseu, né? Ele perseguia crente, e ele inverteu o papel, passou a ser perseguido por ele pregar o evangelho. Então, não estou me comparando a ele, mas isso que está acontecendo, como o apóstolo Paulo mesmo dizia, como a Bíblia diz, tudo é perda. O evangelho é renúncia, e às vezes as pessoas vão se levantar contra nós,
Isso é normal, porque o mundo se inclina para o mal. Então, tudo que se opõe àquilo que o mundo impõe como um padrão, lógico exatamente que o inimigo vai se levantar. No próximo vídeo eu vou falar e dar o testemunho sobre isso que minha mãe me perguntou, isso que ela falou para mim. Shalom, tchau, tchau, até mais.